Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, uma sexta-feira fria aqui em São Paulo, dia 13 de julho de 2018, 17 horas e 54 minutos. Eu convido a todos para que se inscrevam no canal. Em breve chegaremos aí a 6 mil inscritos, né? Lembrando que a gente começou o trabalho em setembro. O meu objetivo era chegar depois de um ano a 5 mil inscritos. A gente vai passar esse número, talvez em 20, 30%. Aí fico muito feliz. E o objetivo era ter 1.000 visualizações por dia depois de um ano, né? Porque o nosso público é muito engajado, são parceiros e tal. E tem vídeos aí que a gente está chegando a 3 mil, uma média de 2.100, 2.200 por dia. Então eu fico muito feliz. Seguimos aí firmes e fortes, porque juntos todos nós aprendemos e temos a ganhar. Como eu falo, juntos somos mais fortes. Convido a todos para se inscreverem para receberem um informe cenário, onde eu trago o Ibovespa, commodities, bolsas do exterior, mais ou menos no horário da abertura do mercado à vista, e também para que vocês se inscrevam no Seja Bem-vindo à Bolsa. Eu estou comentando aí que, na minha visão, é a porta de entrada para a Bolsa de Valores, daqueles investidores de nível iniciante ou intermediário, e um treinamento completo, com 17 módulos, treinamento extenso, gravado em estúdio, qualidade digital de som e imagem, né, editado, quer dizer, um produto de muito valor, né, que a gente disponibiliza aí para o aprendizado e para o desenvolvimento da renda variável aí no Brasil. Para quem não conhece o programa, a gente costuma iniciar pelas criptomoedas. Eu sempre olho aqui no CoinMarketCap. A gente percebe que existe uma leve alta no pregão de hoje. E vamos aí aos gráficos para que nós possamos estudar, ver os sinais, como é que foi a semana, aquela coisa toda, né? Então vamos lá. Eu começo sempre pelo Bitcoin. Tudo que não é Bitcoin é altcoin, né? Então sempre fazendo estudo em American Dollar ou dólares americanos, né? E eu acho assim, pessoal, aqui no Brasil tem corretoras legais e tal, mas para o investidor ter uma gama maior tem que operar fora, e os alunos falam muito bem da Poloniex. Ok? Se a gente pegar na semana, hoje eu estou falando aqui no dia 13/7, né? Vamos pegar dia 6 como base. Lembrando que trabalha final de semana também o Bitcoin. No dia 6, o fechamento foi 6602, 6.602 dólares. Hoje, fechando, nesse momento está 6185. Quer dizer, a semana é baixista, né? Existe aqui um topo duplo, né? Por onde eu estou passando o mouse. O alvo desse topo duplo, se a gente for ver ali no mundo de Alice, no mundo ideal, seria 5.780. Eu não duvido que desça lá. Mas existe um cenário possível também, que é um cenário de uma compra mais ousada, mas não compra integral, 20% ali da posição, que era a gente estar diante, eu vou dar o zoom aqui, de um ombro, cabeça, ombro invertido. E aí o natural seria buscar essa região de 6.100 dólares, 6.110, que é onde o mercado veio, ó. 6.079 no pregão de ontem. Então tem esses dois cenários possíveis. No caso do Bitcoin Cash, nós não temos nada que sinalize compra. Nós temos, na verdade, um topo duplo com o alvo aqui na região de 650 dólares. Ontem chegou a bater 661, foi quase lá, né? E um pequeno sinal de reação, nada empolgante por enquanto. Aí temos o Ethereum, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, inclusive, não significa que eu estou comprando no momento, mas eu gosto da ideia dos fundamentos da mesma. Mesma coisa, pegar o dia 6 aqui, ó. Dia 6. Fechamento 470, agora 430. Queda, né? De 10% aí, então tem uma leve possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido, mas está mais com um cara que vai vir aqui na base e buscar 405 dólares. Essa que é a minha opinião. E aí falemos do Ripple, em dólares também, né? O Ripple
tem aqui uma figura esquisita, parece um topo duplo, mas é mais uma simetria, né? Essa simetria remete em 42 centavos de dólar. Ontem ela foi a 42 centavos e cumpriu. Então, vamos ver o que fará o Ripple daqui para frente. Eu acho que se as criptos acionarem compra, vai ser meio que uma compra generalizada. O Ripple está numa região de fundo aqui de abril. Então não vejo nesse momento nada empolgante. Sendo bem claro, a tendência das criptomoedas é de baixa, né? No Bitcoin, poderia pensar numa compra de, sei lá, 1/5, 20% da posição, mas ciente dos riscos, porque a maré realmente ela é baixista. Ok? Aproveitando aqui o TradingView, vamos ver o Crude Oil, que é o petróleo WTI negociado em Nova York. Hoje uma alta de 0,24, é uma alta importante porque a mínima foi bem acima da mínima de ontem e a máxima bem acima da máxima de ontem. Então, aparentemente, aí a queda, né, não diria que ela foi estancada, mas as coisas foram equilibradas, né? Depois de uma barra dessa, geralmente dificilmente você tem a negação com uma recuperação completa, é normal ter esse equilíbrio, então a situação continua indefinida, mas vem de uma pernada prévia aqui de alta, veio mais ou menos em 50% do movimento, então... Aí olhando o petróleo Brent, eu digo assim, não é nada que comprometa, por exemplo, a direção das bolsas, porque de repente vai despencar, pelo menos nada que indique. No caso do petróleo Brent, existe um martelo, você vê que a mínima de ontem ela se destaca, ela vem aqui numa região de fundo que a gente viu recentemente, algumas semanas atrás, e esse topo duplo foi cumprido. E hoje mínima e máximas mais altas, fechou em alta, então é uma situação que favorece muito mais a ponta compradora do que a vendedora aí no petróleo Brent negociado na ICE, na Bolsa de Londres. Vamos aproveitar aqui e ver o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. Uma semana altista, né, pessoal? Se a gente pegar aqui o dia 6, né, tinha fechado a 33,18 aqui nesse dia. E agora 34,05, uma semana altista e principalmente o rompimento deste ponto aqui, ó, que é o 33,73, ele aciona um pivô de alta, a simetria favorece a ponta compradora, fechou acima da média de 21, que se inclinou para cima mesmo que de leve. Então eu vejo um horizonte de valorização ainda no mês de julho. Eu penso que o EWZ vai testar 36,58, que é este topo aqui, marcado exatamente no dia 4 de junho de 2018. Ok? Então, falando do EWZ, né, vamos ver o que os investidores estrangeiros fizeram aí no índice futuro essa semana, né? Claro que a gente não tem os dados de hoje, né? Mas assim, no dia 6 eles fecharam o pregão comprados em 119.916 contratos. Aí na terça-feira trabalharam na venda, depois na quarta trabalharam na compra e na quinta na compra. Então na semana eles estão comprados. Não sei o que eles fizeram hoje, mas aumentaram o saldo comprado. E o que é importante? Se a gente pegar a participação dos investidores estrangeiros aqui, nós temos algo novo, né? Nós temos os valores até o dia 11. Lembrando que eles venderam quase 10 bi no mercado à vista no mês de junho. Nós temos algo novo, eles estão trabalhando, eles estão começando a montar posição comprada no mercado à vista e mantendo o saldo positivo no mercado futuro. E o fluxo cambial, como a gente viu essa semana, ele traz os dados da semana passada, ele foi positivo. Então a gente tem fluxo cambial positivo, tem o mercado futuro com os estrangeiros comprados e tem eles comprados no mercado à vista, ó. Então eles estão trabalhando com forte volume, ó. Eles estão comprados em 30 bi, vamos fazer as contas ali, 30 bi, 504 milhões e 700 mil. É exatamente daqui, ó, que eu estou tirando essas informações, ó, ok? Daqui, ok? Aí eu faço menos 29 bilhões, 146, 766. Então eu tenho um saldo de 1 bilhão 357 milhões 934 na ponta compradora, quer dizer, o fluxo está positivo, eles estão comprados no mercado futuro e comprados no mercado à vista agora no mês de julho. Então isso, né,
faz com que a nossa leitura de alta seja reforçada e faça sentido, ok? Pessoal, bolsas americanas, o S&P alta 0,11, Dow Jones 0,38, Nasdaq 0,03. Vamos estudar aqui as bolsas americanas, depois a gente parte para o mercado à vista, né? Então falar um pouco ali do Dow Jones, como é que foi a semana do Dow Jones. Plenamente altista, né? Ele tinha fechado aqui no dia 6 a 24,456, está fechando a 25,019. 543 pontos aí de valorização na semana, né? É interessante eu salientar aqui que eu entendo isso aqui como uma figura simétrica, ok? Eu acho que essa estrutura aqui é uma simetria e penso eu que vai ser alcançada, né? Isso projetaria o Dow Jones a 25.403 ainda no mês de julho. Eu tenho essa leitura reforçada porque se a gente observar aqui o S&P, ele tinha alguma coisa parecida aqui e veio rapidamente, né? Era na região aqui de 2.790 por aqui. Ele rompeu esse patamar e fechou bem colado no 2.802, que é o topo anterior aqui marcado em março, né? Então, a gente pode até tirar esse gap aqui que já foi fechado, né? O que a gente teve na semana? Esse daqui foi o dia 6, 2.759, 2.760 e agora 2.801, uma semana francamente altista. Existe ainda um fantasma de um ombro, cabeça a ombro, que na minha opinião, acima de 2.802 praticamente seria anulado, assim, digamos assim. O índice Nasdaq, que é o mais forte dos três, a gente detalhou isso daí durante a semana, tinha uma simetria muito similar ao Dow Jones, né? Eu falo muito no Dow Jones porque, querendo ou não, é o principal benchmark. Vale a pena comentar que os bancos começaram a divulgar resultados hoje nos Estados Unidos, né? O Wells Fargo, por exemplo, os balanços vieram bons. E no índice Nasdaq a simetria foi concluída aqui, né? Então se eu pegar aqui o dia 6 também, ó, 7688, hoje 7825, quer dizer, uma semana altista com máxima histórica cravada. Então as bolsas lá estão realmente compradas. Pessoal, falar um pouco do índice DAX de Xangai, que a gente gosta aí de falar, depois a gente parte de vez aqui para o mercado interno, Ibov, dólar, índice e as ações e tal. No caso da Bolsa de Xangai, leve queda, 0,23, mas todo o restante da Ásia em alta e a Europa em alta entre leve e moderada hoje. Na semana, se a gente for observar aqui a Bolsa de Xangai, tem um desenho que favorece a compra, né? Porque semana passada, aqui no dia 6, nós tivemos um martelo, ele foi acionado, teve um marobuzu, um recuo, e aqui houve o rompimento de um pivô de alta. Hoje foi um candle de descanso depois da forte alta de ontem, mas é um pivô de alta, uma inclinação que favorece a compra. No índice DAX, que é a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, o que nós temos aqui, né? No dia 6 tinha fechado sobre a média aqui de 21, ela foi para cima, foi para baixo, fechou em leve alta na semana, ó. Só que o que é interessante, fechou acima da média de 21 e eu acho que isso favorece a compra, né? Mas esse eixo aqui é o ponto-chave, ó. É o eixo do topo duplo, você vê que o mercado circundou essa região nos últimos pregões, ok? Então agora nós vamos partir para o mercado à vista, nós temos aqui Ibovespa. Lembrando que desde o início aqui da alta, né, eu tracei essa linha de tendência azul que me parece muito com esse movimento visto aqui no mês de dezembro, né? Então nós entendemos que era um padrão de comportamento que tenderia a se repetir e que provavelmente jogaria o índice para cima, ok? Então, quando o mercado chegar lá nos 78 mil pontos, aí todo mundo vai começar a falar em compra. Nossa, o mercado é comprador. O difícil é afirmar isso aqui embaixo, né, pessoal? Então,
E aquela história, tem muitos alunos do meu grupo que ficam ansiosos, professor, vamos realizar lucro, vamos sair. Sempre sendo transparente e honesto com vocês, pessoal, todo mundo sabe que durante essa bagunça aqui eu estava vendido. Né? Isso daí não é novidade para ninguém. Então nós estávamos vendidos e tal, e a gente surfou aqui essa paulada. Só que nós não surfamos tudo. Eu não sei exatamente o ponto aqui, eu precisaria ver, tem um ajuste. Mas no estágio aqui dessa porrada, nós começamos a fazer as compras, fizemos a compra. E a gente tomou calor nessa queda aqui também. Só que eu, particularmente, estava convicto da queda. Mas, putz, você pega um movimento lateral, você fica 3 meses de lado. Aí o mercado cai de praticamente aqui de 87 mil pontos, ele vem a 75. Pô, você fala, pô, o negócio já caiu. E no meio disso aí a gente saiu e começou a montar a carteira e montar a posição no índice. Se tivesse tido a tranquilidade, tinha surfado isso aqui até o fim. Por quê? Porque eu acreditava que dificilmente o mercado ficaria abaixo de 70 mil pontos aqui. Então ele ficou 2 dias aqui, praticamente um dia. Ó. Aqui ele fechou a 70.757, ele ficou um dia abaixo de 70 mil pontos e voltou. Então dessa vez a gente vai surfar alta. Na minha posição ela é convicta, firme, inflexível. Então, como eu estou no comando, eu tenho que me expressar e eu tenho que liderar. Né? É claro que ninguém é obrigado a ficar, o capital de cada um é a sua responsabilidade, mas a minha opinião, que envolve meu capital também, porque é diferente da maior parte das pessoas no mercado, eu sou trader também, pelo menos por enquanto eu não penso em sair. Pelo menos não antes dos 79 mil pontos aqui, 79.690 no mercado à vista. Nessa região, aí eu vou reavaliar. É aquela minha história, te vejo nos 80 mil pontos. Né? Então é isso. Então eu tenho essa ideia, eu vejo realmente essa semelhança. Existe um pivô aqui embaixo, o padrão realmente é parecido. Se a gente olhar no semanal... Então, por exemplo, eu não tenho nenhum plano de sair antes dos 80 mil pontos. Ali nos 80 eu vou ver. Então aqui no semanal, ó, se a gente avaliar também, pessoal, tem uma novidade, né? Esse candle ele foi acionado e o mercado está indo, quer dizer, nem chegou na média de 21 ainda, eu acho que vai chegar e vai romper. Então sair antes dos 80 mil pontos não está nos meus planos. Falando do BOVA11, uma semana predominantemente compradora, né? Ele tinha fechado aqui no dia 6 a 72,45, hoje 74. Eu acho que no mínimo ele busca aqui 76, que é esse topo, com grandes chances de testar 76,96, então eu vejo uma situação de compra. Depois, é claro, vai corrigir, né? Aí vem na média, aquela história que a gente sabe. A correção vista no mercado à vista, BOVA11, foi simplesmente correção no tempo. Falando um pouco do dólar, né? O dólar é uma movimentação complexa. Se a gente pegar aqui no dia 6, ele tinha fechado a 3.873.500, hoje ele fecha a 3.860.500. É uma leve queda na semana. Tem um sinal de topo, sim. Tem um sinal de um oco, sim. Só que somente abaixo aqui do 3.802.500 ele faz de fato um pivô de baixa e inflexiona. O complicado é quem vai ter coragem de vender aqui, né? Então vamos estudar. Eu não tiro nada como possibilidade. Eu estou focado na minha carteira. A carteira foi muito bem essa semana, muito bem. Só tem um ativo que está incomodando na carteira, não é JHSF. Essa daí eu estou bem otimista. É um outro ativo, eu não posso comentar. Os outros ativos muito bem, muito bem. E é isso. Na verdade tem um ativo que está ali parado, um ativo incomodando, JHSF sob controle e 7 que tiveram uma semana muito boa. Então o dólar é isso, pessoal. Em relação ao índice, os compradores foram novamente os vencedores na semana, né? Então a semana tinha terminado aqui a 75.600, ela fecha a 77.030, então os compradores ganharam 1.430 pontos, e qual que era o alvo que eu falei para vocês que ia fechar, na minha opinião, essa semana, 77 cravado, fechou 77.030, essa eu errei por pouco. Eu comentei no início da semana que e eu comentei nesse dia aqui, ó,
que foi o dia 10, que tava todo mundo falando que era voo de galinha, que o mercado ia derreter, que ia de repente cair uns 3, 4 mil pontos na semana. Eu falei, pessoal, correção no tempo, o mercado fecha em 77 mil pontos. Tá aqui o mercado a 77 mil pontos. Vocês sabem que eu tenho uma projeção de 79,685 para o final da semana que vem. Eu acho mais provável que seja mais para o final de julho, mas pela contagem de candles daria lá pelo dia 19 ou dia 20, né? Eu até fiz um desafio há algumas semanas atrás que buscaria 79,685 no dia 19 ou no dia 20. Então, vamos ver. É uma possibilidade aí, mas não é certeza de nada, pessoal. Aqui é probabilidade, né? Então não existe nenhuma certeza, é probabilidade, né? Então no intraday, depois de romper aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido, maluco, o mercado entrou no território comprador e foi subindo aos poucos aqui durante a semana, né? Se a gente observar um gráfico de 60 e tirar o zoom aqui, né? Ele aponta realmente para 79,685, né? Não tem resistência aqui. Então, a profecia, né, aponta que entre 19 e 20 buscaria esse patamar. Não sei. Né, se não tiver nada que atrapalhe no meio do caminho, como algo exótico, algo esdrúxulo, algo abominável, como aconteceu no domingo durante o feriado, o caminho natural seria buscar esse patamar. O que eu vi hoje que pode alimentar realmente esse movimento na semana que vem, ou até o fim de julho, é que vocês devem saber que o Flávio Rocha retirou a candidatura pelo PRB, né? O PSD vai apoiar o Alckmin. Eu declaro, pessoal, aqui claramente, eu acho que o próximo presidente vai ser o Geraldo Alckmin. Isso daí eu falo há 4 anos já. As pessoas podem gostar ou não do Geraldo. Isso é uma outra história. A minha opinião é que ele vai ser o presidente. Só que eu falo isso desde 2014, depois das outras eleições. Eu acho que vai ser porque vai ter tempo de TV, o Centrão vai se unir, o PSD foi o primeiro sinal, o PRB não deve lançar candidato e deve apoiar, enfim. Aí são N situações, mas eu acho que ele será o candidato. Eu acho que no segundo turno, o Álvaro Dias, que é um candidato que eu gosto, eu acho que deve apoiá-lo. O João Amoedo, que é um candidato que eu gosto, acho que possivelmente pode apoiá-lo. Acho que a Marina pode apoiá-lo num segundo turno, né? Então, é isso. É a minha opinião, enfim. Talvez o Henrique Meirelles possa apoiá-lo também, e aí teria uma união no Centrão, que é aí o PRB, o DEM, né, o Solidariedade, é isso. Então essa é a minha opinião. Falando dos destaques do dia aqui do pregão, né? Essa semana a siderurgia se destacou bem, eu fiz alguns estudos aí para vocês. Eu acho que eu vou falar de Embraer, eu acho que faz sentido. E eu vou falar de Lojas Marisa, que subiu quase 10%. Vão ser os meus destaques aí de hoje. Então a Embraer, pessoal, é um caso... Hoje eu até recebi, eu vou responder depois, de um aluno que me fez um estudo muito bacana, fundamentalista do ativo. Só que assim, na época da Gerdau, esse estudo era oposto e ela subiu. Então não significa que a Embraer não possa cair. Muitas vezes a ação sobe no boato e cai no fato porque o mercado adianta tudo, né? Só que assim, aqui a 28 eu comentei com vocês que eu jamais compraria. Agora, pensar em comprar a Embraer a 20 é uma hipótese, né? Tá numa região de suporte, ó, tinha um gap aqui, ó, para fechar, o gap estava aqui, foi fechado. Não é um ativo que me agrada, não faz parte da minha lista nesse momento, não faz parte do meu portfólio. Mas de repente quem está comprado ou quem está pensando em comprar, ela veio num suporte aqui que nós tínhamos até comentado, que era o 20,16, né, com possibilidade de vir aqui no 19,90. Ela praticamente fez isso, chegou a vir aqui no 20,30 e pode ser uma compra, mas não é uma compra que eu faria. Está negociando com forte volume, então essa queda ela traz volume, enfim. Pode ser troca de mãos ou pode ser realmente pessoa realizando lucros. Mas eu acho que assim, a 28 eu não compraria jamais, a 19 e alguma coisa, a 20 reais, eu pensaria em começar uma compra gradual. Lembra que eu falei para vocês, a compra não é logo depois da porrada, tem que deixar amadurecer, né? Mas também não pode ficar atrasado, senão depois você paga caro no ativo. E no caso da Marisa, né, eu cheguei a estudar o papel nos últimos dias,
é aquele tipo de ação que, se o fluxo estrangeiro volta, eles agridem o papel, eles quebram os vendedores, o pessoal que trabalha short, porque o camarada começa a vender aqui em cima, chega, ele arrebenta com o papel, ele quer continuar vendendo aqui. Só que o papel muitas vezes tem a tal do short squeeze, né? Então a ação, por exemplo, rompeu as médias, rompeu o LTB, começa a estopar, e você vê que teve volume, os próprios vendidos que apostam contra o papel. Então essa que é a minha visão. Aí eu vou falar em seguida, pessoal, dos pedidos do YouTube. É impressionante como o meu WhatsApp... Hoje o telefone eu não deixo tocar, porque... é um desrespeito com vocês, então eu tô ficando... Mas o meu WhatsApp, ele fica alucinado, assim, durante o... Aí depois eu respondo tudo. Telefone toca, uma coisa de louco. O pessoal fez até um meme outro dia, né? Então, falando dos pedidos do YouTube, né? A primeira ação é IRBR3. E semana que vem, pessoal, eu vou começar a fazer a pré-lista para imersão, tá? Vai ter uma imersão no final de... ou no final de agosto, provavelmente dias 29 e 30, por aí. Se for para setembro, aí seria depois do feriado, né? Então, talvez 4 e 5, enfim. É mais provável que seja na última semana de agosto, tá? Então já vou começar a pegar a pré-lista. Essa pré-lista deve esgotar rápido, porque eu já tenho uma pré-lista da galera que pede de forma espontânea, e ela tá grande, eu não trabalho com grupos muito extensos, então eu vou começar a colher. Eu só pedi para minha equipe fazer um pequeno ajuste na pré-lista para eu começar a colher essa informação, porque a gente forma uma base, né? O aluno se inscreve ali e já vai para uma base automática. A IRBR3, eu até comentei com o cunhado meu, trabalha na área de resseguros e tem contato com a empresa, e eu falava para vocês que esse ombro, cabeça a ombro, aquele não me convencia para trabalhar vendido na ação. O que ela fez? Ela desceu aqui na LTA, que guia os preços desde dezembro, e frustrou a venda, e aí decolou, pessoal. Então, é um ativo em tendência, apesar de ter pouco histórico, tendência plenamente altista, e assim deve seguir, né? Eu não compraria agora, mas aqui nos 47, sim, mesmo porque ela fez um fundo duplo, né? Então, essa que é a leitura para IRBR3, né? Aí nós temos BID4, esse papel eu nunca vi. BIDI4. Esse eu nunca vi. Ah, é o Interbanco, que teve o IPO agora. Bom, IPOs é aquela história que vocês sabem que eu penso, né? É interessante comprar depois, né? Os entendidos falavam que a 21 era a compra aqui, né, quando abriu. Eu já acho que a compra aqui é nos 13, ó. Sendo bem sincero, pessoal, muitas vezes o pessoal fala: eu não vou estudar o papel porque não tem histórico. Eu discordo, ó. Tomar minha água aqui, discordo por duas razões, ó. Se você marcar esse fundo do repique, vou tentar colocar volume aqui nela, né? É muito confortável. Eu não estudo porque não tem histórico. Quando o estudo é fácil, o aluno não precisa do professor, ele mesmo faz, né? Então, ó, vamos estudar aqui, ó. Tem o 1366, correto? O mercado desceu e houve um rompimento falso desse fundo, porque nesse dia o mercado veio a 13,52 e depois ele subiu. Então é um primeiro motivo para comprar. Ademais, como diria o poeta, nós temos uma figura aqui que me remete a um oco invertido, né? Então eu vejo isso daqui da seguinte forma: eu vejo aqui um ombro. Aí tem ali a cabeça. Então, para mim, o ativo é compra. É claro que a compra ideal teria sido ali nos 13,70 por ali, mas ainda vejo espaço para uma recuperação, sim. Ok? Então, essa é a minha visão para o Interbanco. Aí depois tem Eternit, Sabesp e Braskem. Eternit é uma das eternas promessas da bolsa que eu comento, né? Ela, Forjas Taurus, aquela ação de farmácia lá, que eu nunca lembro o nome. E veja só, né? Eternit aqui fazendo... Esse tipo de ação, o investidor nunca deve trabalhar short, né?
Tem um acréscimo de volume bem relevante aqui. E nós temos um pivô, né? Pivô aqui rompido a 0,66. Ok? Então é um pivô de alta. Pessoal, assim, se você tem a ação tal, de repente até dá para ter alguma esperança. Agora tem tantas opções para comprar no momento, putz, Eternit não estaria na minha lista. Agora você fala, putz, eu quero comprar, putz, coloca pouca grana, mas nunca trabalha short vendido numa posição dessa. For para comprar, de repente você vai colocar uma parte de um lucro que você obteve no dólar, no índice, alguma coisa do tipo. Coloca, sei lá, um quarto do que você colocaria normalmente numa ação, um quinto. Pode fazer sentido, mas eu, particularmente, é um tipo de ativo que eu não opero. Eu acho mais jogo especulativo do que investimento. Aí Sabesp e Braskem a seguir. SB, SP3. A Sabesp é uma ação que eu acho que está atrasada, está subavaliada, muito pressionada pela venda, só que ela tem que romper aqui 24,15. Ela tentou fazê-lo no dia 6, tentou fazê-lo no dia 10 e não conseguiu. Eu acho que se romper esse patamar, ela teria um amplo espaço para subir, porque não tem resistência, o difícil é romper. E aí o último ativo dos pedidos do YouTube, depois a gente vai para os fixos, né? Aí tem BRKM5. Eu trabalhei numa empresa, o meu último ano na indústria foi em 2006. 2006, isso. Foi o ano que eu me formei. Eu, além de engenheiro eletricista, sou técnico em eletrônica e técnico em plásticos, né? E eu trabalhei na área de matéria-prima no ano de 2006. E eu lembro que a galera tinha recebido naquele momento ações da Braskem, né? Então isso faz tempo. Se a gente observar, talvez até um gráfico mensal aqui faria sentido. Vamos ver se Cartesia ajuda ali. Então eu lembro que a galera recebeu tal, e eu conheço gente que tem até hoje as ações da Braskem. Pessoas que tinham trabalhado na Braskem que trabalhavam lá comigo. Ela tava, sei lá, né, 10 11 reais, né? Tem muito dividendo aqui, distorce o valor, mas teria ganho, por exemplo, 500%, mas em 12 anos, né? Então, mas é só uma história aí. Né? E está numa franca tendência de alta, você vê pelo mensal aqui, pelo semanal. Né? Ela ficou um tempo lá, ela fica, né, um tempo lateral, depois ela estoura a congestão e vai embora. Só que é aquela história, pessoal, para comprar o ativo tem que ser na turbulência. Eu teria comprado aqui perto dos 40. Agora no 52 aqui, eu sei que a tendência de alta, com a maior probabilidade de subir, mas eu não me sinto confortável, não faz parte das minhas estratégias. Então, ali nos 40 sim, nos 52, 53, mas a tendência de alta eu colocaria o stop aqui, ó. Veja que tem uma região que marcou topo algumas vezes, né? Então, ó, foi topo aqui. Foi topo aqui. E foi topo aqui. Região de 50 a 51 reais. Né? Então eu colocaria o meu stop ali. Perdeu, bota o lucro no bolso e espera de repente uma correção, preencher o gap, alguma coisa do gênero. Ok? Aí falando aqui dos ativos fixos, colocar aí Petro 4. A Petrobras, na minha opinião, está fazendo algo parecido com o Mastro Bandeira, uma correção no tempo. Se a gente pegar aqui na semana, né, 17,94, hoje 18,11, leve alta, continuo entendendo que ainda no mês de julho a gente vai ver Petrobras a 21. No caso da Vale, ela tem essa figura interessante do topo duplo, cujo alvo foi atingido aqui na boca do gap, parecido com o índice DAX. Se a gente pegar aqui na semana 50,34, hoje 50,31, queda de 3 centavos, mas eu acho que a semana favorece a compra porque ela respeitou essa linha de tendência de alta, deixou aqui uma estrela da manhã, que é um padrão forte que geralmente impulsiona os preços, e fechou acima das médias, acima do 49,70 e acima aqui do 50,10. Ok? E aí falando de BBAS3, correção típica no tempo,
né? Aí eu tenho aqui o fechamento do dia 6, né, 29,46, hoje 31,13, alta, rompendo aqui a máxima do movimento anterior, que é 30,79, típica movimentação de topos e fundos ascendentes. O ponto alto seria deixar 31,32 para trás, ok? Aí falando de Bradesco, uma semana fantástica para os detentores de Bradesco, né? Quando está em tendência assim, você compra nas correções, só que não pode ter medo, né? A gente viu que na semana ela tinha vindo aqui, ela tinha fechado 28,17, hoje 29,07, franca alta, fez uma correção no tempo até a média de 21, aí deixou para trás aqui 28 e 22, que é essa região entre novembro e dezembro do ano passado, e deixou para trás a máxima do movimento anterior, que era 28,61, então tendência de alta no curtíssimo prazo. Para finalizar, nós temos YouTube, uma semana francamente compradora também, deixando para trás o 42 e 44, as médias, ela nem veio na média de 21 na semana, fechou no dia 6 a 42,08, agora fecha a 44,26, vai encontrar alguma resistência em 45, mas assim, quedas, na minha visão, sinônimo de oportunidade, ok? Pessoal, volto a falar do Seja Bem-vindo à Bolsa, se inscrevam, treinamento gratuito. Vou deixar o link aí para vocês assinarem um cenário para ter contato comigo de manhã. E não se esqueçam do like, eu peço porque fortalece o canal, a gente fica melhor posicionado no ranking, chega no maior número de pessoas, né? E esse vídeo, a virada que eu gravei, está se materializando, né? Então é isso aí, seguimos juntos, saúde e paz a todos. Bons estudos e até segunda-feira no Na Mira do Trader, se Deus quiser. Meu palpite, Croácia campeã do mundo. E terceiro lugar acho que fica com a Bélgica. E semana que vem voltamos com os palpites para o Campeonato Brasileiro aí, ok? Grande abraço, pessoal. Obrigado pelo apoio. E utilize a área de comentários, peça seus estudos ali, porque somos aí uma família, um grupo, e juntos somos mais fortes. Valeu!